Nós estamos hoje aqui no 6º dia, e o subtema é o arrependimento. Ele atrai o avivamento. Arrependimento atrai avivamento. Mas quando nós falamos em arrependimento, você pode me dizer, mas irmão, como assim arrependimento? Para que eu possa me arrepender de alguma coisa, sinal é que eu então fiz alguma coisa de errado. E infelizmente, muitas das vezes, nós andamos fazendo sim algumas coisas de errado. Só que muitas das vezes, para nós, isso está sendo já tão mecanizado, já tão costumeiro, que as coisas vão acontecendo muitas das vezes e a gente não percebe. A gente não percebe. Porque muitas das vezes, em eu simplesmente fazer acepção contra o meu irmão, a palavra de Deus disse que isso é ruim. Eu simplesmente falar mal do meu irmão é ruim. Quando eu falo de alguém sem conhecê-lo, é ruim. E todas essas coisas que vão acontecendo, a falta de submissão, e diversas coisas que vão acontecendo no dia a dia, no nosso meio, infelizmente parece que são coisas que, mas está tudo certo. Parece que Deus não vai se preocupar com isso não. Eu simplesmente não obedecer o que a minha liderança falou, o que o meu líder de ministério falou, parece que não, nós somos amigos. Não, pode ser feito, isso não tem nenhum problema. E muitas das vezes na nossa vida isso vai acontecendo e vai ofuscando o nosso relacionamento com o Senhor. Porque as coisas vão vindo pequenininhas. É como você pegar um carro e deixar ele parado na porta de casa. Principalmente quem mora perto de avenida, vai entender melhor o que eu quero dizer. Você deixa ele lá hoje bonitinho, arrumadinho, aí no meio da semana você vai olhar ele lá, aquele carro que você deixou bonitinho, ele já está cheio de poeira, não é assim? E se ainda vier por acaso uma garoa, alguma coisa assim, se você for no final de semana, ele está um pouquinho mais sujo. E se você for deixando ali por 15 dias, 20 dias, e você não parar um tempinho para limpar aquilo que você deixou lá fora, isso, infelizmente, vai chegar um momento que está tão encaliçado que você já não sabe mais nem que carro que é. Você já não sabe mais nem que cor que é o carro que você deixou lá fora. E muitas das vezes, na nossa vida, acontece isso. Mesmo sem a gente, não é que isso é proposital. Mas a Bíblia diz que o adversário das nossas almas, ele investe para tentar nos tirar da posição que o Senhor requer de nós, todos os dias. Ele não descansa, ele não dá trégua. Todos os dias ele está investindo para tentar nos parar. E muitas das vezes vai colocando essas coisinhas que vão nos parando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e quando pensa que não, estamos frios, estamos fora da igreja, estamos abandonando a casa do Senhor, estamos deixando de estar na presença de Deus. E eu estava orando ao Senhor, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale na igreja que eu estou congregando? Esses dias nós temos andado em algumas congregações, e em cada congregação Deus tem falado alguma coisa. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale aqui? E o Senhor está falando comigo, filho, fala comigo, fala com o meu povo a respeito do livro de Romanos. Eu quero compartilhar com você a carta de Romanos. Romanos capítulo de número 6. Aleluias. Aleluias. As coisas da vida, essas coisinhas que vão se impregnando em nós, no dia a dia, elas vão tirando de nós a sensibilidade. E isso no decorrer do tempo, eu costumo dizer que chega um determinado momento que o crente, quando ele vai entrando nesse processo, aí chega um momento que ele entra em stand-by. E stand-by é como se ele estivesse entrando numa câmara de gás. Ele vai lentamente se apagando. Lentamente até chegar o momento que ele deixa de estar entre nós. Mas eu quero te dizer nesta noite, para esse ano de 2023, para esse mês de junho, Deus tem para nós vida, Deus tem para nós avivamento,
Deus tem para nós coisas boas, coisas novas. Eu estive aqui na passagem de ano, no último culto, no culto da virada, e Deus falou nesse lugar de uma forma extraordinária, já nos preparando para esse ano de 2023. Deus falou de uma forma que eu estou até agora com essa palavra, sabe, fervilhando, circulando na minha mente. Eu creio que quem estava aqui, acredito que esteja da mesma forma. Porque Deus, Ele tem para nós no decorrer desse ano, olha, um tempo diferente. Um tempo novo, um novo ciclo. Porque muitas das vezes os ciclos, eles vão acontecendo e parece que são os mesmos. Parece que eles acontecem da mesma forma. Parece que os problemas vão acontecendo e muda um ano e entra outro e os problemas vão acontecendo. Parece que do mesmo jeito. Mas Deus tem para nós, para esse ano, coisas novas. Aleluias. Mas há necessidade que para nós adquirirmos isso que Deus Ele tem para nós, há necessidade de nós pararmos para examinarmos como estamos, quem somos, como devemos prosseguir, como devemos proceder, o que o Senhor está esperando de nós. E nessa carta de Paulo, à igreja de Roma, Paulo ele está falando justamente sobre essa obra maravilhosa de redenção, sobre o porquê nós estarmos aqui. Quem que nos trouxe aqui? E o que é necessário que nós tenhamos que fazer para continuar, para permanecer? Livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Paulo está dizendo assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele está perguntando isso. E no versículo 2 ele diz assim, olha, de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E ele vai dizendo mais, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aleluias! Se dessa forma formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Amém? Pai, estamos aqui nesta noite, Pai querido, reunidos em Teu nome. Senhor, o Senhor em todos os dias, eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem falado com a Tua igreja. O Senhor tem ministrado o coração dos Teus filhos. Eu sei que o Senhor tem operado coisas extraordinárias aqui no decorrer desses dias. Pai, mais uma vez fala conosco. Mais uma vez traga ao nosso coração, à nossa mente. Traz, meu Pai querido, aquilo que nós precisamos compreender. Traz aquilo que nós precisamos executar. Traz aquilo, meu Pai querido, que o Senhor está esperando de nós. Pai, e nesta noite eu vos peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, se porventura, meu Pai querido, há alguma coisa que ainda nos atrapalha, há alguma coisa que está ainda ofuscando o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor, Pai querido, que nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, meu Pai querido, através da graça, da bondade, do amor, da Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa agir no nosso meio, e nós não saiamos desse lugar da mesma forma que adentramos, mas que possamos sair daqui regozijando, Senhor, através do poder da Tua palavra. Que nesta noite, meu Pai querido, o Senhor fale conosco naquilo que está lá no profundo,
naquilo que muitas das vezes está enroscado no nosso subconsciente, aquilo que muitas das vezes, meu Pai querido, tem acontecido e parece que são coisas tão comuns, mas tem nos impedido de afastar, de nos aproximar de Ti, tem nos impedido, meu Pai querido, de viver a Tua bondade, o Teu sobrenatural. Que nesta noite, papai, em nome de Jesus Cristo, o vosso Espírito, Senhor, que é quem conhece e esquadrilha os nossos corações, possa sondar a cada um de nós e assim manifestar a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor, para que desta forma, Pai, o Teu nome permaneça sendo glorificado neste lugar e através de nós e a favor de nós. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós falamos em pecado, quando nós falamos em perdão, lembramos de algumas coisas que muitas das vezes cometemos, porque não há perdão se eu não cometi nada de errado. Não é isso? Por que eu vou pedir perdão? Por que eu vou me aproximar de Deus para pedir perdão, sendo que eu não fiz nada de errado? E Paulo, ele escrevendo essa carta aos Romanos, Paulo estava naquele momento fortalecendo um grupo de irmãos que estavam ali em Roma. E naquele momento, entre eles estavam muito mais gentios do que os cristãos. Era um momento que estava se agregando à igreja. E Paulo, em todo o tempo, Paulo estava incentivando, ensinando. Esse era o papel de Paulo: incentivar a igreja, conduzir a igreja, mesmo da onde ele estava, no cárcere. Aonde Paulo passou parte da sua vida, Paulo sempre esteve focado em conduzir a igreja, independente de onde ele estivesse. E Paulo, ele está escrevendo essa carta e ele faz uma pergunta. Porque no capítulo de número 5, versículo de número 20, Paulo havia dito a respeito sobre a graça, sobre o pecado, que aonde havia habitado o pecado, então superabundou a graça. E parece que agora havia uma confusão, porque parece que essas palavras ficam, parece que dá para nós uma vazão, que olha, onde havia o pecado, então superabundou a graça. Então quer dizer que nós podemos então continuarmos pecando, insistindo nisso, e quanto mais pecamos, mais agraciados somos? Era isso que Paulo estava perguntando. Mas logo em seguida, ele responde que não. Que não. Porque Paulo, quando estava falando isso, ele também estava ali naquele momento transmitindo aquilo que ele havia vivido. Porque conhecemos nós a história de Paulo. A Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo de número 9, que outrora Paulo também, ele era um homem que vivia fazendo algumas coisas erradas. A palavra de Deus, ela diz aqui que Paulo, ele perseguia, Paulo servia alguém que servia a Deus, num trocadilho, porque Paulo simplesmente cumpria ordens que eram a ele passadas. E Paulo, naquele momento, ele também achava que o que estava fazendo estava correto, porque foi ensinado daquela forma. A Bíblia diz que Paulo era um homem que tinha muito conhecimento. Paulo teve com pessoas de um conhecimento extraordinário, como Gamaliel. Mas naquele momento, Paulo, no capítulo 9 de Atos, Paulo estava saindo para cumprir algo cujo qual ele havia sido designado para cumprir. E Paulo, no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. Ele estava indo para uma prática cujo qual desagradara ao Senhor, mas cumprindo ordem de alguém cujo havia dado uma ordem a ele. Mas no meio do caminho, Paulo, ele tem um encontro com Jesus. E quando eu leio esse texto, eu fecho ali os meus olhos e eu entendo que Paulo, quando ele caiu no chão, ele já caiu convertido. Ele já caiu convertido. E Paulo, naquele momento que ele cai no chão, que ele já reconhece: és tu, Senhor. E aí Jesus fala com ele: Paulo, sim, sou eu, Paulo. Por que tu está me perseguindo, Paulo? Paulo, na verdade, estava recebendo uma instrução. Ele não tinha entendimento daquilo que ele estava fazendo. Por isso que eu iniciei dizendo que muitas das vezes nós cometemos algumas coisas que nós, às vezes, passa por nós despercebido. Mas a Bíblia diz assim, que quando Paulo agora ele tem conhecimento, consciência daquilo que ele estava fazendo,
A Bíblia me dá o relato que Paulo agora, ele recebe da parte de Deus um avivamento extraordinário. Porque no momento que Paulo se encontra com Jesus, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia relata que Paulo cai, Paulo levanta, reconhece que é o Senhor, e daquele momento em diante, Paulo começa uma nova história com o Senhor. E é isso que ele está falando ali nos Romanos. É impossível que nós, após termos conhecido o Senhor, é impossível que nós, porventura, ainda venhamos estar envolvidos com coisas que desagradam ao Senhor. Mas, irmão, você está me chamando de pecador? Irmão, eu vou contar um segredo que você já sabe. Nós pecamos em todo tempo. Nós pecamos em ouvir, pecamos em falar, pecamos em compartilhar, pecamos em pensar. Nós pecamos em todos os momentos. Mas Paulo estava dizendo assim, olha, outrora nós já não fomos resgatados então por Ele. Essa ação redentora já não nos alcançou. Então, por que é que nós estamos ainda, por muitas das vezes, vivendo esses momentos difíceis, esses atritos que muitas das vezes nos apartam do Senhor? Porque não são coisas grandes que nos afastam. Muitas das vezes são coisas pequenas, e não somente afastar, mas desagradar. Porque, como eu disse de início, a partir do momento que eu não sou submisso a uma liderança, eu estou desagradando ao Senhor. Mas outrora eu não fui batizado em Cristo, outrora eu não fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por que então essa permissão em nós? Por que então nós conseguimos permitir que essa tal situação, essa tal insubmissão venha a nós, mas nós não conseguimos em tal momento nos assujeitarmos ao Espírito Santo e fazer naquele momento aquilo que Jesus faria? Porque se outrora nós fomos já alcançados por Ele, salvo por Ele, batizado nele, e vivemos hoje, porque é isso que professamos, é isso que falamos, e agora vivemos então, esperando, para que naquele grande dia, nós possamos estar com Ele, não é assim? Então, se nós estamos todos os dias e professamos isso, o que é então que tem gerado em nós tanta dificuldade nesse século 21? Por que é que tem sido tão difícil para nós nos relacionarmos de uma forma mais profunda com o Senhor? Porque aqui, como o subtema está dizendo, o arrependimento, ele gera avivamento. Então, por que é que estamos sequentemente buscando avivamento, buscando renovo, buscando tais coisas, se o Espírito Santo de Deus, ele já está em nós? Isso é uma pergunta que muitas das vezes nós precisamos estar ali pensando nisso. Porque se Ele já nos alcançou, temos a certeza que vamos ressuscitar com Ele naquele grande dia, que vamos morar com Ele, que foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos alistou, e é por Ele que nós estamos aqui. Então, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Por que então que esse encontro com Jesus não tem despertado em nós, gerado em nós uma força tal para relutarmos contra tudo aquilo que ofusca a nossa comunhão com Ele? Porque de tempo em tempo isso acontece e gera, quando nós olhamos para a igreja hoje, não só aqui, eu estou dizendo na igreja, no modo geral. Conhecemos a Cristo, passamos um período difícil que foi um período de pandemia, estamos saindo agora dessa situação cujo qual nós enfrentamos, mas nós vimos tanta dificuldade das pessoas se achegarem a Cristo, voltarem aos seus relacionamentos com Cristo, mas dizemos outrora que estávamos com Ele, foi Ele que nos comprou, fomos livres por Ele, foi Ele que nos guardou, foi Ele que nos protegeu em todo o tempo, estávamos escondidos debaixo das suas asas, como o salmista disse. Então, por que é que temos tanta dificuldade, então, de nos aproximarmos mais dEle? Será que não está faltando nada em nós? Paulo, quando encontra Jesus no caminho de Damasco, Paulo, naquele momento, naquele encontro, Paulo se arrepende de quem ele era. Porque agora ele compreende a quem é que ele estava perseguindo. E a partir do momento que ele reconhece o que ele estava fazendo, a partir daquele momento, ele muda a direção da sua vida. Aleluia.
Nós vamos ver ali para frente, Paulo agora, ele sendo enviado, aquele que perseguia, agora passa a ser perseguido. Você está entendendo? Aquele cujo qual estava prendendo os cristãos, agora estava sendo preso como um deles, porque ele havia tido um encontro com Jesus, e aquele encontro gerou nele um avivamento, gerou nele uma ansiedade de uma aproximação de Cristo, de se relacionar com Ele, que ele não perdeu tempo. E quando ele começa a se relacionar com o Senhor, ele se torna cheio, e quando ele se torna cheio, ele começa então agora a dividir, e aí ele prepara Tito, prepara Timóteo. Mas é interessante porque quando eu leio a carta de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5, eu vejo Paulo falando ali com Timóteo a respeito da fé genuína que estava nele. Ele está dizendo: Timóteo, eu te encontrei um dia, o Espírito de Deus, ele trouxe em mim o desejo de te discipular, de te ajudar, de te direcionar no caminho do Senhor. Mas Timóteo, entenda, o que eu fiz por você foi simplesmente usando aquilo que você já tinha, que era a fé, mas era uma fé não fingida, foi uma fé cujo qual você fora instruído desde lá de dentro da sua casa, desde lá do meio da sua família, porque lá tinha pessoas que estavam avivadas, e elas estando avivadas, elas não arredavam o pé da presença de Deus, elas não trocavam Deus por nada. Por isso Paulo ele vai e traz a lembrança de Timóteo a respeito da sua avó e da sua mãe. Por quê? Porque Paulo via agora em Timóteo, tinha visto em Timóteo aquilo que também tinha visto na avó e na mãe de Timóteo. A fé, a disposição, o compromisso com Deus. Porque muitas das vezes nós falamos: Senhor, olha, eu tenho compromisso, eis-me aqui. E parece que esse avivamento ele não consegue nos envolver, porque quando chega na hora de nós nos relacionarmos, de nós agirmos, parece que puxamos o freio de mão e não conseguimos sair do lugar. Mas nesta noite, o Senhor nos convida a nós tirarmos da nossa vida tudo aquilo que tem trazido bloqueio, tudo aquilo que tem trazido paralisação. Porque muitas das vezes nós não conseguimos ser submissos a alguém. E nós passamos parte da nossa vida, do nosso ministério patinando, porque nós não conseguimos andar em submissão. E é interessante porque essa igreja hoje está passando por uma transformação, e eu acho isso extraordinário, porque Deus ele faz coisas maravilhosas. E hoje vai ser muito interessante essa questão de sermos discipulados, de sermos doutrinados, porque faz parte do crescimento cristão. Assim Paulo fez com Timóteo, com Tito e com todos os outros, cujo qual ele estava dando uma assessoria e conduzindo a cada um deles à presença de Deus. Mas Paulo só conseguia fazer aquilo, só conseguia introduzir os ensinamentos, porque havia submissão. Porque havia submissão. E quando nos falta submissão após ter conhecido Cristo, é sinal que tem alguma coisa de errado. É sinal que está faltando alguma coisa em nós. Mas a Bíblia diz que se nós reconhecermos então isso, o texto está dizendo aqui, que nós vamos então ser cheios, vamos ser avivados. O arrependimento, ele traz avivamento. Quando a minha conduta, ela não corresponde com aquilo que Deus está esperando de nós. E eu digo que são nas pequenas coisas. Eu não estou jogando nenhum pecado no teu rosto, que nem Deus faria isso. Mas eu estou dizendo que muitas das vezes tem coisas que estão dentro de nós e vão nos impedindo de caminhar, vão nos impedindo de prosperar, vão nos impedindo de viver o melhor de Deus, aquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso a necessidade, como as Escrituras nos diz, de nós nos examinarmos a cada dia. Muitas das vezes são coisas muito pequenininhas, muitas das vezes uma acepção que você faz dentro de casa, muitas das vezes você está querendo trazer os seus filhos para a igreja, e muitas das vezes age com acepção. Tenho 2, 3 filhos, prefiro um, ou o outro deixa de lado, faço por um, não faço pelo outro. São coisas tão pequenininhas, que parece que não é nada, mas dificulta a nossa jornada com Deus. Muitas das vezes o trato com o meu irmão, muitas das vezes a forma que eu trato, a forma que eu o apresento, a forma que eu falo dele para os outros, ou a forma que eu conduzo aquilo que ele me diz, quando eu chego no meio dos outros.
Porque nós pecamos muitas das vezes descuidadamente, quando geramos intrigas, quando geramos situações cujo qual machucam os outros. E muitas das vezes isso acontece e nós achamos tão normal que nós não voltamos atrás para pedir perdão ao Senhor. E nem para o nosso irmão que está perto. E isso mostra uma gravidade muito grande, porque se eu não consigo pedir perdão para o meu irmão que eu ofendi, que eu falei, se não há reconhecimento de mim que levantei falso testemunho dele, como é então que eu me relaciono com Deus, que eu não vejo? Se eu não consigo me aproximar do meu irmão e reconhecer que o que eu fiz para ele, ou numa fala, ou num gesto, ou muitas das vezes em coisas pequenas, porque nós falhamos até em negar oração, né? Porque Deus nos chamou para abençoar, para ser um canal de bênção. Mas irmão, eu não falho de jeito nenhum. Muitas das vezes nós falhamos. Às vezes estamos passando na rua e passa alguém por nós e diz: olha, minha mãe está doente, eu estou com um filho em casa, olha, ora por mim. Aí não, vamos orar assim. Aí saímos e vamos cuidar das nossas coisas. Tiago diz que todo aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, ele comete erro, ele comete pecado. Você percebe? São coisas tão pequenas que no dia a dia vai parecendo que não tem nada a ver, está tudo despercebido. Não, pode ir tocando, não é nada, simplesmente eu deixei de orar por alguém que precisava. Mas eu fui chamado para quê? Então mostra que eu estou negligenciando a obra de Deus. Foi me dado o ministério, mas olha, irmão, quer saber de uma coisa? Eu não acho bom isso. Mas espera aí, e a submissão? Eu faço quando eu quero, quando eu posso, vou se der. Mas e a submissão? São coisas pequenininhas que muitas das vezes vão nos esfriando, e por isso de tempo em tempo vamos precisar buscar algo que venha nos fortalecer, quando já está em nós aquilo que nos fortalece. Porque a Bíblia diz que quando nós reconhecemos o Senhor e o recebemos, Paulo, ele vai dizendo isso. Então, ele já nos tomou por possessão, nós somos dele. E se nós somos dele, por que em determinados momentos nós negamos que somos dele? Porque em determinados momentos nós dizemos para ele: o Senhor errou. A sua escolha, a tua escolha em mim, o Senhor me escolheu e eu acho que o Senhor se equivocou. Você está entendendo? São coisas muito pequenas, que muitas das vezes elas vão se juntando no decorrer da nossa vida. Uma palavra mal colocada dentro de casa, que muitas das vezes falamos e vivemos a sentença e não reconhecemos que falamos. Esses dias eu estava me lembrando de um jovem que crescemos junto, e esse jovem tinha um irmão cujo nome dele era Indalécio, e o nome desse jovem era Renato. E a mãe daquele jovem, todas as vezes que ela ia chamar aquele jovem na rua, né, nós estávamos bagunçando na rua, e a mãe saía para fora, e ela começava a gritar o nome dos dois. E aí, naquela gritaria dela, ela sempre dizia assim: olha, o Indalécio, ele é filho de benção, mas o Renato é filho do cão. Você entende? Parecem coisas pequenas, fazia aquilo todo dia, não era nada. Sabe o que aconteceu? Esses jovens foram crescendo, passaram maior de idade, arrumaram uma namorada. Outro dia foram os dois para uma festa lá na região de Poá. E lá naquele lugar, o Renato foi assassinado. Você está entendendo? Muitas das vezes falamos, mas parece que está tudo tão normal que nós, e muitas das vezes o Senhor está falando: filho, olha, recobre. Porque muitas das vezes nós estamos falando coisas, nós estamos apontando, sentenciando, e muitas das vezes isso parece que é uma rotina, e nós não estamos prestando atenção no que está acontecendo. Olha, eu estou num lugar que não anda, já estou aqui há 30 anos e o negócio não vai. Olha, eu estou aqui, e o meu marido que não faz isso, e meu filho que não faz, e meu filho que é uma porqueira. E você está entendendo? E o Senhor está dizendo: é tempo de reconhecermos aquilo que temos feito, para que possa ser gerado em nós esse avivamento, um avivamento que venha impactar quem está lá fora. Porque esse avivamento não é para nós já estamos aqui.
Mas é necessário que, avivados aqui, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo lá fora. Porque esse avivamento Ele vai trazer em nós. Porque quando eu reconheço quem sou, quando a presença de Deus ela se aproxima de mim, ela traz em mim esse reconhecimento. Porque a Bíblia diz que o amor dEle, a presença dEle me constrange. E por que então que nós não temos ficado constrangidos? Será se Deus não tem se aproximado de nós? Ou será se nós temos endurecido o nosso coração quando o Senhor tem se achegado a nós? Muitas das vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus já tem reservado para nós. Deixamos de ver aquilo que Deus Ele está disposto a nos mostrar. Ele está dizendo: filho, se relacione comigo. Porque se você me buscar, se você se relacionar comigo, se você tirar esses empecilhos que estão te impedindo, pode ter certeza que eu vou me deixar ser achado por você. Você pode me buscar, mas necessário é que nós devemos tirar do meio do caminho tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Tudo aquilo. Mas como é que isso acontece? Só vai acontecer se eu reconhecer que estou errado. Porque se eu não reconhecer, eu continuo prosseguindo. Eu conheço pessoas que estão já 20 anos patinando, 20 anos sofrendo, casamento destruído porque não reconhecem quem são. E a transformação na nossa vida, esse avivamento, ele acontece quando eu reconheço quem eu sou. E quem é que eu sou? Quem é que nós somos para o Senhor? Por que Ele subiu a cruz do Calvário? Por que então que Ele se dispôs e levantou tantas pessoas para que nós pudéssemos estar aqui hoje? Será se foi por acaso? Será se foi simplesmente para nós ocuparmos alguns bancos e está tudo certo? Eu tenho certeza absoluta que não. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos tem como seu povo. Mas para que nós venhamos ser o seu povo, é necessário que Ele seja o nosso Deus. É necessário que Ele seja o nosso Deus. E é necessário que eu reconheça todas as vezes que eu estiver me afastando dEle. Porque nós sabemos que há uma avenida entre Deus e o abismo. E nós estamos no meio dessa avenida. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos do abismo. Mas quando nós nos aproximamos do abismo, nós nos afastamos de Deus. Por isso nós precisamos saber quem somos, como é que queremos viver, como é que tem estado a nossa vida. Examinai o homem a si mesmo. Queremos buscar um avivamento, queremos ser avivados, queremos ser transformados, queremos viver de forma diferente. Mas como é que nós estamos diante do Senhor? Quando Ele inclina os teus olhos dos santos céus, como será que Ele está nos vendo? Porque muitas das vezes a forma que andamos, eu tenho até medo muitas das vezes que Deus incline para nos olhar. Mas só que outrora, nós já fomos alcançados por Ele. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Um dia o Senhor se revelou a mim e a você. Não lance fora esse encontro que você já teve um dia. Não lance fora, não volte atrás. Porque quando nós deixamos essas práticas acontecer na nossa vida, nós vamos nos distanciando a cada dia. E é como se nós estivéssemos jogando fora tudo aquilo que o Senhor tem feito. Paulo foi muito inteligente, muito bem sucedido, porque o dia que ele se encontrou com Jesus, ele se agarrou com Ele e disse: agora quer saber de uma coisa? Pode me levar aonde o Senhor quiser, pode fazer de mim o que o Senhor quiser. Olha, mesmo que seja no cárcere, fora dele, seja em meio a dificuldades, mas olha, abrir mão do Senhor eu não abro em tempo algum. Porque Paulo foi avivado naquele encontro que teve com o Senhor. Que nós não venhamos abrir mão desse avivamento que um dia recebemos. Porque quando confessamos Jesus, nós fomos avivados, ou não? Fomos impactados, fomos envolvidos pelo primeiro amor. Mas parece que as coisas foram ficando tão fáceis que aí a gente vai. Mas não perca o teu primeiro amor. Não perca. Permita que Deus, Ele se envolva com você e se permita ser envolvido com Ele. Se disponha. Nós temos ouvido aqui durante
todos esses dias, a questão da disposição, do envolvimento, relacionamento. E Deus está cobrando da igreja do século 21 um relacionamento com Ele. Deus em todo o tempo está falando conosco: eu quero um relacionamento, eu quero te avivar, mas vai ser impossível te avivar se nós não tivermos um relacionamento. Porque você não vai dar o que você não tem. Eu só posso dar a alguém se eu recebo, e só vou receber se eu buscar. Se eu não receber dele esse avivamento, se eu não me envolver com esse avivamento, o que é que eu vou passar lá fora? Nada. Eu não dou o que eu não tenho. Ninguém vai conseguir dar o que não tem. Por isso, não abra mão. Permita que o Espírito Santo de Deus, ainda antes que você sair daqui, ele trabalhe no teu coração. Porque há muitas coisas que muitas das vezes ficam presas em nós, no passado, na nossa mente. E muitas das vezes nós não queremos nem lembrar. Mas é necessário que seja tirado das nossas vidas essas situações, essas mazelas, essas coisas que nos impedem dessa aproximação. Hoje o Senhor me trouxe aqui para falar isso para mim. O primeiro a ouvir isso sou eu. O ouvido mais perto dessa boca é o meu. Que nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Mês de junho 2023. Não importa o que você venha estar passando, estreite o teu relacionamento com o Senhor. Amém? Estreite o teu relacionamento. Permita que Ele venha avivar a sua vida, que Ele venha te encher. Amém? E assim eu louvo a Deus e agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.